Olá, futuros cientistas e exploradores do espaço! Preparados para uma missão especial? Hoje, a nossa jornada é um treinamento intensivo para a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Nós vamos embarcar numa viagem incrível até o maior planeta do nosso sistema solar. Então, apertem os cintos porque a nossa decolagem tem destino certo: Júpiter. E pra gente começar, que tal um número para explodir a cabeça? 1321. Sabe o que é isso? É o número de planetas Terra que caberiam com folga dentro de Júpiter. Acho que deu para entender o tamanho do nosso amigo, né? Ele é realmente um gigante. E olha só ele aí, em toda a sua glória. Esse é Júpiter, o verdadeiro rei dos planetas. Reparem nessas faixas, nesses redemoinhos de nuvens coloridas. É lindo, né? Diferente da Terra, ele não tem um chão firme para a gente pisar. Júpiter é um mundo feito de gases e tempestades que não param nunca. Então vamos lá. Na primeira parte da nossa viagem, a gente vai conhecer as características básicas que dão a Júpiter esse título de rei do sistema solar. Pois é isso mesmo que está escrito. Se a gente pudesse colocar todos os outros planetas numa balança gigante, Júpiter sozinho do outro lado ainda pesaria mais do que o dobro de todos eles juntos. Ele foi um dos primeiros a se formar e por isso pegou a maior parte do material que sobrou depois que o Sol nasceu. E essa massa toda cria uma gravidade imensa, que até funciona como um escudo cósmico para nós, sabia? Desviando cometas e asteroides que poderiam vir na nossa direção. Agora, vamos dar uma olhada nessa comparação direta com a nossa casa. O diâmetro, a massa, é tudo gigantesco. Mas tem um detalhe aqui que é muito curioso e super importante para a prova da OBA. Fiquem ligados. Mesmo sendo enorme, Júpiter gira mas tão rápido que um dia por lá dura menos de 10 horas. Já o ano, para completar uma volta ao redor do Sol, ele leva quase 12 dos nossos anos. Vocês sabiam que Júpiter é quase uma estrela? É sério, ele é feito basicamente das mesmas coisas que o Sol, hidrogênio e hélio. Os cientistas calculam que se ele fosse umas 80 vezes maior, se tivesse juntado mais material lá no início, a pressão no seu interior seria tão grande que ele teria acendido e virado uma estrela. Por isso que ele ganhou esse apelido de estrela que falhou, quase. Ok, já entendemos o tamanho do gigante. Agora vamos mergulhar na sua atmosfera, que é ao mesmo tempo caótica e maravilhosa. Se preparem, porque lá o vento é forte. E aqui está ela, a atração principal do nosso passeio, a famosa Grande Mancha Vermelha. Isso não é só uma manchinha, não. É uma tempestade colossal, um furacão gigantesco que está girando sem parar há mais de 300 anos e que é maior que o planeta Terra inteiro. Dá para imaginar? Para a gente ter uma noção real da força dessa super tempestade, olha só essa comparação. Os ventos lá dentro chegam a quase 700 km por hora. É mais que o dobro da velocidade dos furacões mais potentes que existem aqui na Terra. E enquanto os nossos furacões duram alguns dias ou semanas, essa tempestade já dura séculos. É impressionante. Assim como a Terra tem as auroras, aquele show de luzes nos polos, Júpiter também tem. Só que as de Júpiter, gente, são de outro nível. Elas são permanentes, nunca apagam e são centenas de vezes mais poderosas que as nossas. Isso acontece por causa da rotação superveloz do planeta e da interação com o material que sai dos vulcões de uma de suas luas, chamada Io. Já vimos a atmosfera, que é incrível. Mas e por dentro? O que será que existe debaixo de todas aquelas camadas de nuvens? Chegou a hora de investigar o interior misterioso de Júpiter. Vamos descer camada por camada, como se fosse uma cebola gigante. A gente começa na atmosfera, que é gasosa. Conforme a gente desce, a pressão aumenta tanto mais tanto que o gás hidrogênio vira um oceano de hidrogênio líquido. Mais fundo ainda, a pressão é tão extrema que esse hidrogênio se transforma num líquido metálico que consegue conduzir eletricidade. E bem lá no centro, a gente encontra um núcleo. Por muito tempo, os cientistas achavam que Júpiter tinha um núcleo sólido, sabe? Uma bolinha de rocha e gelo. Mas a sonda Juno, que está lá agora, nos mostrou uma coisa totalmente diferente. O núcleo parece ser difuso, ou seja, uma mistura meio bagunçada de elementos pesados com o hidrogênio metálico ao redor. Foi uma baita surpresa para todo mundo. E lembra daquela camada de hidrogênio metálico que a gente falou? Então é ela que, ao girar, cria o campo magnético de Júpiter. E que campo magnético! Ele é cerca de 20 mil vezes mais forte que o da Terra. É a maior estrutura de todo o sistema solar. A nossa viagem agora se afasta um pouquinho do planeta para a gente poder explorar a sua incrível família. Júpiter tem tantas luas e até anéis que ele é praticamente um sistema solar em miniatura. Júpiter não está sozinho, não. Ele tem um verdadeiro exército de luas ao seu redor.
95 já foram confirmadas. Mas as mais famosas, sem dúvida, são as 4 maiores, que foram descobertas por Galileu Galilei lá em 1610. E são elas que a gente vai conhecer um pouco melhor agora. Cada uma dessas 4 luas é um mundo único e completamente diferente. Presta atenção, Io é o lugar com mais vulcões ativos em todo o sistema solar. Europa é toda coberta de gelo e por baixo dele provavelmente esconde um oceano de água líquida. Ganimedes é a maior lua do sistema solar, maior até que o planeta Mercúrio, e tem seu próprio campo magnético. E Calisto tem uma superfície super antiga, toda marcada por crateras de impacto. Fiquem de olho nessas luas porque isso costuma cair na prova da OBA. E sim, Júpiter também tem anéis, mas não vai confundir com os de Saturno, que são super brilhantes e feitos de gelo. Os anéis de Júpiter são bem mais difíceis de ver. Eles são escuros, fininhos e feitos de poeira. Essa poeira toda vem das luas menores que ficam bem pertinho dele. Quando um meteoroide bate numa dessas luas, a poeira que levanta acaba formando os anéis. Para a gente terminar nossa viagem, vamos ver como foi que a humanidade aprendeu tudo isso. A exploração de Júpiter é uma aventura que começou há séculos, com os primeiros telescópios e continua até hoje com as nossas naves espaciais robóticas. Essa linha do tempo mostra um pouco dessa jornada. Tudo começou em 1610, com Galileu apontando sua luneta. Aí, séculos depois, em 1979, a sonda Voyager 1 passou por lá e nos mandou as primeiras fotos de perto, descobrindo os anéis e os vulcões de Io. Em 95, a sonda Galileu foi corajosa e mergulhou na atmosfera. E desde 2016, a gente tem a sonda Juno, orbitando o planeta e revelando seus segredos mais profundos. E a Juno tem nos mostrado coisas simplesmente fantásticas. Ela descobriu que nos polos existem ciclones gigantes organizados em formas geométricas, que as raízes da Grande Mancha Vermelha vão a mais de 300 quilômetros de profundidade na atmosfera e que o campo magnético é ainda mais forte e esquisito do que a gente pensava. A cada volta que ela dá em Júpiter é uma nova descoberta. E a nossa exploração termina com uma pergunta que move a gente para o futuro. Lembram de Europa? A lua de Júpiter que tem um oceano de água líquida debaixo de uma capa de gelo? A grande questão é, será que nesse oceano escuro, longe da luz do Sol, poderia existir alguma forma de vida? Estudar Júpiter é também procurar respostas para uma das maiores perguntas de todas. Então, fica aí a reflexão. Continuem sempre com essa curiosidade e bons estudos.